Da Pobreza ao Poder, escrito por James Allen. Prefácio. Olhei em volta para o mundo e vi que estava sombreado pela tristeza e queimado pelos fogos ferozes do sofrimento. E eu procurei a causa. Olhei em volta, mas não consegui encontrá-la. Procurei nos livros, mas não consegui encontrá-la. Olhei para dentro e encontrei a causa e a natureza criada por ela mesma. Eu olhei novamente, e mais fundo, e encontrei o remédio. Eu encontrei uma lei, a lei do amor. Uma vida, a vida de adaptação a essa lei. Uma verdade, a verdade de uma mente conquistada e um coração quieto e obediente. E eu sonhava em escrever um livro que ajudasse homens e mulheres, ricos ou pobres, instruídos ou não instruídos, mundanos ou não mundanos, a encontrar dentro de si a fonte de todo sucesso, toda felicidade, realização e verdade. E o sonho permaneceu comigo, e finalmente se tornou substancial. E agora eu o envio ao mundo em sua missão de cura e bem-aventurança, sabendo que não pode deixar de alcançar os lares e os corações daqueles que estão esperando e prontos para recebê-lo. James Allen. O caminho para a prosperidade. O mundo é um reflexo dos estados mentais. O que você é, também é o seu mundo. Tudo no universo é resolvido em sua própria experiência interior. Pouco importa o que está sem, pois é tudo um reflexo do seu próprio estado de consciência. Importa tudo que está dentro de você, pois tudo que estiver fora será espelhado e colorido de acordo. Tudo que você sabe positivamente está contido em sua própria experiência. Tudo que você conhecerá deve passar pelo portal da experiência e, assim, tornar-se parte de si mesmo. Seus próprios pensamentos, desejos e aspirações compreendem o seu mundo e, para você, tudo que existe no universo de beleza, alegria e bem-aventurança, ou de feiura, tristeza e dor, está contido em si mesmo. Por seus próprios pensamentos, você cria ou estraga a sua vida, seu mundo, o seu universo. À medida que você constrói o poder do pensamento, sua vida e circunstâncias externas se moldam de acordo. Tudo que abrigar nas câmaras mais íntimas do seu coração, mais cedo ou mais tarde, pela inevitável lei da reação, se moldará em sua vida exterior. A alma impura, sórdida e egoísta está gravitando com precisão infalível em direção ao infortúnio e à catástrofe. A alma que é pura, altruísta e nobre está gravitando com igual precisão em direção à felicidade e prosperidade. Toda alma atrai a sua própria, e nada pode chegar a ela que não lhe pertença. Perceber isso é reconhecer a universalidade da lei divina. Os incidentes de toda a vida humana, que a provocam e estragam, são atraídos a ela pela qualidade e poder de sua própria vida-pensamento interior. Toda alma é uma combinação complexa de experiências e pensamentos reunidos, e o corpo é apenas um veículo improvisado para sua manifestação. Quais são, portanto, seus pensamentos? Esse é o seu verdadeiro eu. E o mundo ao redor, animado e inanimado, usa o aspecto com o qual seus pensamentos o vestem. Tudo que somos é o resultado do que pensamos. Está fundamentado em nossos pensamentos. É composto de nossos pensamentos. Assim disse Buda, e, portanto, segue que se um homem é feliz, é porque ele habita em pensamentos felizes, se miserável, porque ele mora em pensamentos desanimados e debilitantes. Seja alguém medroso ou destemido, tolo ou sábio, perturbado ou sereno, dentro dessa alma reside a causa de seu próprio estado ou estados, e nunca fora. E agora parece ouvir um coro de vozes exclamar: mas você realmente quer dizer que as circunstâncias externas não afetam nossas mentes? Não digo isso, mas digo isto, e sei que é uma verdade infalível, que as circunstâncias só podem afetá-lo na medida em que você permitir que o façam. Você é influenciado pelas circunstâncias porque não tem um entendimento correto da natureza, uso e poder do pensamento. Você acredita, e nesta pequena palavra, a crença repousa todas as nossas tristezas e alegrias, que as coisas externas têm o poder de criar ou estragar sua vida. Ao fazê-lo, você se submete a essas coisas exteriores. Confessa que é escravo delas, e elas são seu mestre incondicional. Ao fazê-lo, você os investirá com um poder que eles próprios não possuem, e, na realidade, sucumbe não às meras circunstâncias, mas à tristeza ou alegria, ao medo ou à esperança, à força ou fraqueza,
que sua esfera de pensamento lançou ao seu redor. Conheci 2 homens que, em tenra idade, perderam a economia suada de anos. Um deles ficou profundamente perturbado e deu lugar a desgosto, preocupação e desânimo. O outro, ao ler em seu jornal da manhã que o banco em que seu dinheiro foi depositado havia falido irremediavelmente e que ele havia perdido tudo, comentou calma e firmemente: "Bem, acabou, e problemas e preocupações não trazem de volta, mas o trabalho duro vai." Ele foi trabalhar com vigor renovado e rapidamente se tornou próspero, enquanto que o primeiro homem, continuando a lamentar a perda de seu dinheiro e a resmungar com sua má sorte, continuava sendo o jogo e a ferramenta de circunstâncias adversas. Na realidade, seus próprios pensamentos fracos e servos. A perda de dinheiro foi uma maldição para aquele, porque ele vestia o evento com pensamentos sombrios e tristes. Foi uma bênção para o outro, porque ele lançou em torno dela pensamentos de força, de esperança e de renovado esforço. Se as circunstâncias tivessem o poder de abençoar ou prejudicar, elas abençoariam e prejudicariam todos os homens. Mas o fato de que as mesmas circunstâncias serão boas e más para almas diferentes prova que o bom ou mal não está na circunstância, mas apenas na mente daquele que a encontra. Quando você começar a perceber isso, começará a controlar os seus pensamentos, regular e disciplinar a sua mente, e reconstruir o templo interior de sua alma, eliminando todo o material inútil e supérfluo, e incorporando em seus pensamentos apenas alegria e serenidade, de força e vida, de compaixão e amor, de beleza e imortalidade. E ao fazer isso, você se tornará alegre e sereno, forte e saudável, compassivo e amoroso, e belo com a beleza da imortalidade. E quando vestimos os eventos com a cortina de nossos próprios pensamentos, da mesma forma vestimos os objetos do mundo visível ao nosso redor, e onde um vê harmonia e beleza, outro vê feiura revoltante. Um naturalista entusiasmado estava um dia percorrendo as ruas do país em busca de seu hobby, e durante suas caminhadas encontrou uma piscina de água salobra perto de um curral. Enquanto ele encheu uma pequena garrafa com água para fins de exame ao microscópio, ele se expandiu, com mais entusiasmo do que discrição, para um filho inculto do arado que estava por perto, nas maravilhas ocultas e inumeráveis contidas na piscina, e concluiu dizendo: "Sim, meu amigo, dentro dessa piscina há 100 ou 1.000.000 de universos, se não tivéssemos o sentido ou o instrumento pelo qual poderíamos apreendê-los." E o não sofisticado observou ponderadamente: "Eu sei que a água está cheia de girinos, mas é fácil de pegar." Onde o naturalista, sua mente armazenada com conhecimento de fatos naturais, via beleza, harmonia e glória oculta, a mente não iluminada sobre essas coisas via apenas uma poça de lama ofensiva. A flor silvestre que o viajante casual pisou, sem pensar, é para os olhos espirituais do poeta um mensageiro angelical do invisível. Para muitos, o oceano é apenas uma extensão sombria de água na qual os navios navegam e às vezes são destruídos. Para a alma do músico, é uma coisa viva e ele ouve, em todos os seus modos de mudança, harmonias divinas. Onde a mente comum vê desastre e confusão, a mente do filósofo vê a sequência mais perfeita de causa e efeito. E onde o materialista vê nada além de morte sem fim, o místico vê vida pulsante e eterna. E ao vestirmos ambos os eventos e objetos com nossos próprios pensamentos, da mesma forma vestimos as almas dos outros nas vestes de nossos pensamentos. Os suspeitos acreditam que todos sejam suspeitos. O mentiroso sente-se seguro ao pensar que não é tão tolo a ponto de acreditar que existe um fenômeno como uma pessoa estritamente verdadeira. Os invejosos veem inveja em toda a alma. O avarento acha que todo mundo está ansioso para receber o seu dinheiro. Aquele que tem consciência subordinada na produção de sua riqueza dorme com um revólver debaixo do travesseiro, envolto na ilusão de que o mundo está cheio de pessoas sem consciência que estão ansiosas para roubá-lo. E o sensualista abandonado vê o santo como um hipócrita. Por outro lado, aqueles que habitam em pensamentos amorosos veem aquilo em tudo que suscita amor e simpatia,
Os confiantes e honestos não são incomodados por suspeitas. Os bem-humorados e caridosos que se alegram com a boa sorte dos outros mal sabem o que significa inveja, e aquele que realizou o divino dentro de si mesmo o reconhece em todos os seres, mesmo nas bestas. E homens e mulheres são confirmados em suas perspectivas mentais pelo fato de que, pela lei de causa e efeito, atraem para si mesmos o que enviam e assim entram em contato com pessoas semelhantes a si mesmas. O velho ditado, pássaros de uma pluma se reúnem, tem um significado mais profundo do que geralmente se lhe atribui, pois no mundo dos pensamentos, como no mundo da matéria, cada um se apega à sua espécie. Você deseja bondade? Seja gentil. Você pede a verdade? Seja verdadeiro. O que você dá de si mesmo, encontra. Seu mundo é um reflexo de você. Se você é um daqueles que estão orando e ansiosos por um mundo mais feliz, além da sepultura, aqui está uma mensagem de alegria para você. Você pode entrar e perceber esse mundo feliz agora. Preenche todo o universo e está dentro de você, esperando que você encontre, reconheça e possua. Disse alguém que conhecia as leis internas do ser. Quando os homens disserem eis aqui ou eis ali, não os persigam. O reino de Deus está dentro de você. O que você precisa fazer é acreditar nisso. Simplesmente acredite com uma mente não sombreada pela dúvida e depois medite até entender. Você começará a purificar e a construir o seu mundo interior. E à medida que avança, passando de revelação em revelação, de realização em realização, descobrirá a total impotência das coisas exteriores, ao lado da potência mágica de uma alma autogovernada. Se queres endireitar o mundo e banir todos os seus males e aflições, faça os seus lugares selvagens florescerem, e os seus terríveis desertos florescerem como a rosa. Então, endireitar-se. Se quiseres transformar o mundo, desde o seu longo e solitário cativeiro no pecado, restaura todos os corações partidos. Mata a tristeza e deixa entrar doce consolo, volta-te. Se você quer curar o mundo, dê sua longa doença, acabe com sua aflição e dor, traga alegria que cura tudo, e dê o descanso aflito novamente. Então cure-se. Se você acordasse o mundo fora de seu sonho de morte e conflito sombrio, traga-o para o amor e paz, em luz e brilho da vida imortal. Acorde-se. A saída das condições indesejáveis. Tendo visto e percebido que o mal é apenas uma sombra passageira lançada pelo eu interceptador através da forma transcendente do bem eterno, e que o mundo é um espelho no qual cada um vê um reflexo de si mesmo, nós agora ascendemos, com passos firmes e fáceis, para aquele plano de percepção em que é vista e realizada a visão da lei. Com essa percepção, surge o conhecimento de que tudo está incluído em uma interação incessante de causa e efeito, e que nada pode ser divorciado da lei. Desde o pensamento, palavra ou ato mais trivial do homem, até os agramentos dos corpos celestes, a lei reina suprema. Nenhuma condição arbitrária pode, mesmo que por um momento, existir, pois tal condição seria uma negação e uma aniquilação da lei. Toda a condição da vida está, portanto, ligada a uma sequência ordenada e harmoniosa. E o segredo e a causa de toda condição estão contida em si mesma. A lei. Tudo que um homem semear, também colherá. Está inscrito em letras flamejantes no portal da eternidade, e ninguém pode negá-lo, ninguém pode enganá-lo, ninguém pode escapar dele. Aquele que põe a mão no fogo deve sofrer a queimação até o momento em que se realizar, e nem maldições nem orações podem valer para alterá-la. E precisamente a mesma lei governa o reino da mente. Ódio, raiva, ciúme, inveja, luxúria, cobiça, todos esses são os incêndios que queimam, e quem quer que os toque deve sofrer os tormentos da queima. Todas essas condições da mente são corretamente chamadas de más, pois são os esforços da alma para subverter, em sua ignorância, a lei e, portanto, levam ao caos e à confusão interior, e são mais cedo ou mais tarde atualizadas nas circunstâncias exteriores, como doença, fracasso e infortúnio, juntamente com tristeza, dor e desespero. Enquanto amor, gentileza, boa vontade,
Pureza são ares refrescantes que respiram paz sobre a alma que os aflige. E estando em harmonia com a lei eterna, eles se atualizam na forma de saúde, ambiente pacífico, sucesso constante e boa sorte. Uma compreensão completa desta grande lei, que permeia o universo, leva à aquisição desse estado mental conhecido como obediência. Saber que justiça, harmonia e amor são supremos no universo, também é saber que todas as condições adversas e dolorosas são resultado de nossa própria desobediência a essa lei. Esse conhecimento leva à força e ao poder, e é somente com base nesse conhecimento que uma vida verdadeira, um sucesso e uma felicidade duradouros podem ser construídos. Ser paciente em todas as circunstâncias e aceitar todas as condições como fatores necessários em seu treinamento é elevar-se superior a todas as condições dolorosas e superá-las com uma superação que é certa e que não deixa medo de seu retorno, pois o poder da obediência à lei são totalmente mortos. Um homem tão obediente está trabalhando em harmonia com a lei, de fato, se identificou com a lei, e tudo que conquista, conquista para sempre. Tudo que constrói nunca pode ser destruído. A causa de todo poder, como de toda fraqueza, está dentro. O segredo de toda felicidade e de toda miséria também está dentro. Não há progresso à parte do desenvolvimento interno, nem posição segura de prosperidade ou paz, exceto pelo avanço ordenado do conhecimento. Você diz que está acorrentado pelas circunstâncias. Você clama por melhores oportunidades, por um escopo mais amplo, por melhores condições físicas, e talvez amaldiçoe interiormente o destino que o une com as mãos e os pés. É para você que eu escrevo. É para você que eu falo. Ouça, e que minhas palavras se queimem em seu coração, pois o que eu digo para você é verdade. Você pode trazer à sua vida exterior aquela condição aprimorada que deseja, se resolver resolutamente melhorar a sua vida interior. Sei que esse caminho parece estéril no início. A verdade sempre acontece. São apenas o erro e a ilusão que são inicialmente convidativos e fascinantes. Mas se você se comprometer a segui-lo, se você perseverar, disciplinar a sua mente, erradicar as suas fraquezas e permitir que suas forças da alma e poderes espirituais se desdobrem, você ficará surpreso com as mudanças mágicas que serão provocadas em sua vida exterior. À medida que prosseguir, oportunidades douradas serão espalhadas pelo seu caminho, e o poder e o julgamento para utilizá-las adequadamente surgirão dentro de você. Amigos geniais virão espontaneamente até você. Almas simpáticas serão atraídas para você como agulha para o imã, e livros e todas as ajudas externas que você precisar chegarão a você sem ser solicitado. Talvez as cadeias da pobreza estejam pesadas sobre você, e você não tem amigos e está sozinho. E você deseja com intenso desejo que sua carga seja aliviada, mas a carga continua, e você parece estar envolvido em uma escuridão cada vez maior. Talvez você reclame, lamente muito, você culpa seu nascimento, seus pais, seu empregador, ou os poderes injustos que lhe concederam pobreza e sofrimento tão imerecidos, além de outra riqueza e facilidade. Pare de reclamar e se preocupar. Nenhuma dessas coisas que você culpa são a causa de sua pobreza. A causa está dentro de você, e onde está, existe o remédio. O próprio fato de você ser um reclamante mostra que você merece muito. Mostra que você não tem essa fé que é a base de todo esforço e progresso. Não há espaço para um reclamante em um universo de leis, e a preocupação é o suicídio da alma. Pela sua própria atitude mental, você está fortalecendo as correntes que o prendem e desenhando sobre você as trevas pelas quais você está envolvido. Altere sua visão de vida, e sua vida exterior mudará. Edifique-se na fé e no conhecimento, e torne-se digno de um ambiente melhor e de oportunidades mais amplas. Antes de tudo, certifique-se de que você está fazendo melhor do que tem. Não se iluda supondo que você possa obter maiores vantagens, enquanto negligencia as menores, pois se pudesse, a vantagem seria impermanente e você rapidamente recuaria novamente, para aprender a lição que havia negligenciado. Como a criança na escola deve dominar um padrão antes de passar para o próximo,
Assim, antes que você possa ter o bem maior que deseja, deve empregar fielmente o que já possui. A parábola dos talentos é uma bela história ilustrativa dessa verdade, pois não mostra claramente que, se abusarmos, negligenciarmos ou degradarmos o que possuímos, seja tão mesquinho e insignificante que pouco será tirado de nós, pois, por nossa conduta, mostramos que não somos dignos dela. Talvez você esteja morando em uma pequena cabana e esteja cercado por influências prejudiciais e cruéis. Você deseja uma residência maior e mais limpa. Então você deve se preparar para essa residência, antes de tudo, tornando a sua casa, na medida do possível, um pequeno paraíso. Mantenha-o impecavelmente limpo. Faça com que pareça tão bonita e doce quanto seus meios limitados permitirem. Cozinhe sua comida simples com todo o cuidado e organize a sua mesa humilde com o maior gosto possível. Se você não puder comprar um tapete, deixe seus quartos serem cheios de sorrisos e boas-vindas, presos com as unhas de palavras gentis enfiadas com um martelo de paciência. Esse tapete não desbota ao sol, e o uso constante nunca o desgasta. Ao enobrecer seu ambiente atual, você se elevará acima deles, e acima da necessidade deles, e no momento certo, você passará para a melhor casa e ambiente que sempre o aguardavam e com o qual você se preparou para ocupar. Talvez você deseje mais tempo para reflexão e esforço, e sinta que suas horas de trabalho são muito difíceis e longas. Depois, verifique se você está utilizando o máximo possível o pouco tempo livre que possui. É inútil desejar mais tempo, se você já está desperdiçando o pouco que tem, pois você só se tornaria mais indolente e indiferente. Mesmo a pobreza, a falta de tempo e de lazer, não são os males que você imagina que são. E se eles o impedem de progredir, é porque você os vestiu com suas próprias fraquezas, e o mal que você vê nelas está realmente em si mesmo. Esforce-se para compreender plena e completamente que, na medida em que forma e molda sua mente, você é o criador do seu destino, e pelo poder transmutador da autodisciplina, percebe isso cada vez mais. Verá que esses chamados males podem ser convertidos em bênçãos. Você utilizará sua pobreza para cultivar paciência, esperança e coragem, e sua falta de tempo na obtenção de agilidade e ação mental, aproveitando os momentos preciosos que se apresentam para sua aceitação. Como no solo mais fértil, as flores mais bonitas são cultivadas, assim no solo escuro da pobreza, as flores mais escolhidas da humanidade se desenvolveram e floresceram. Onde há dificuldades para lidar, e condições insatisfatórias a serem superadas, a virtude floresce mais e manifesta a sua glória. Pode ser que você esteja empregando um mestre ou amante tirano, e sinta que é severamente tratado. Considere isso também como necessário ao seu treinamento. Devolva a crueldade do seu empregador com gentileza e perdão. Pratique incessantemente paciência e autocontrole. Transforme a desvantagem em consideração, utilizando-a para obter força mental e espiritual. E com seu exemplo e influências silenciosos, você estará ensinando seu empregador, ajudando-o a envergonhar-se de sua conduta e, ao mesmo tempo, levante-se à altura da realização espiritual, pela qual você poderá entrar em um ambiente novo e mais agradável no momento em que eles lhe forem apresentados. Não reclame que você é servo, mas levante-se por conduta nobre, acima do plano da servidão. Antes de reclamar que você é escravo de outro, certifique-se de que não é escravo de si mesmo. Olhar para dentro, olhe com perspicácia e não tenha piedade de si mesmo. Você encontrará lá, por acaso, pensamentos servis, desejos servis, e em sua vida diária, e conduzirá hábitos servis. Conquiste estes. Deixe de ser escravo de si mesmo, e nenhum homem terá o poder de escravizar você. Ao superar a si mesmo, você superará todas as condições adversas, e todas as dificuldades cairão diante de você. Não reclame que você é oprimido pelos ricos. Você tem certeza de que, se ganhasse riquezas, não seria opressor? Lembre-se de que existe a lei eterna, que é absolutamente justa,
e que quem oprime hoje deve ser oprimido amanhã, e disso não há como escapar. E talvez você ontem, em alguma existência anterior, fosse rico e opressor, e agora esteja apenas pagando a dívida que deve à grande lei. Pratique, portanto, fortaleza e fé. Pensem constantemente na justiça eterna, no bem eterno. Esforce-se para elevar-se acima do pessoal e do transitório para o impessoal e permanente. Afaste a ilusão de que você está sendo ferido ou oprimido por outra pessoa e tente perceber, por uma compreensão mais profunda de sua vida interior e pelas leis que governam essa vida, que você só está realmente ferido pelo que está dentro de você. Não existe prática mais degradante, depreciativa e destruidora de almas do que a autopiedade. Expulse isso de você. Enquanto esse tipo de câncer está se alimentando do seu coração, você nunca pode esperar crescer em uma vida mais plena. Pare de condenar os outros e comece a se condenar. Não perdoe nenhum de seus atos, desejos ou pensamentos que não comparem com a pureza imaculada, nem suportam a luz do bem sem pecado. Ao fazer isso, você estará construindo sua casa sobre a rocha do eterno, e tudo que é necessário para sua felicidade e bem-estar chegará a você em seu próprio tempo. Não há positivamente nenhuma maneira de se elevar permanentemente acima da pobreza ou de qualquer condição indesejável, exceto erradicando as condições egoístas e negativas em que elas refletem e em virtude das quais continuam. O caminho para as verdadeiras riquezas é enriquecer a alma pela aquisição da virtude. Fora da verdadeira virtude do coração, não há prosperidade nem poder, mas apenas as aparências delas. Estou ciente de que os homens ganham dinheiro que não adquiriram nenhuma medida da virtude e têm pouco desejo de fazê-lo. Mas esse dinheiro não constitui verdadeira riqueza e sua posse é transitória e febril. Aqui está o testemunho de Davi. Por que fiquei com inveja dos tolos quando vi a prosperidade dos ímpios? Seus olhos se destacam com gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. Na verdade, limpei meu coração em vão e lavei as mãos na inocência. Quando pensei em saber disso, era doloroso demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o seu fim. A prosperidade dos ímpios foi uma grande provação para Davi, até que ele entrou no santuário de Deus, e então ele conheceu o fim deles. Você também pode entrar nesse santuário. Está dentro de você. É esse estado de consciência que permanece quando tudo que é sórdido, pessoal e impermanente se eleva acima e princípios universais eternos são realizados. Esse é o estado de consciência de Deus. É o santuário do Altíssimo. Quando por longa luta e autodisciplina você conseguiu entrar na porta daquele templo sagrado, perceberá, com visão desobstruída, o fim e o fruto de todo pensamento e empreendimento humano, tanto bem como mal. Você não mais relaxará sua fé quando vir o homem imoral acumulando riquezas exteriores, pois saberá que ele deve voltar à pobreza e degradação. O homem rico que é estéril de virtude é, na realidade, pobre. E tão certo quanto as águas do rio estão fluindo para o oceano, tão certo é que ele, no meio de todas as suas riquezas, está voltado para a pobreza e o infortúnio. E embora ele morra rico, ainda assim ele deve retornar para colher os frutos amargos de toda a sua imoralidade. E embora ele fique rico muitas vezes, ainda assim ele deve ser jogado de volta à pobreza, até que, por uma longa experiência e sofrimento, ele conquiste a pobreza interior. Mas o homem que é exteriormente pobre, mas rico em virtude, é verdadeiramente rico. E no meio de toda a sua pobreza, ele certamente está viajando em direção à prosperidade, e abundante alegria e felicidade aguardam sua vinda. Se você se tornar verdadeira e permanentemente próspero, você deve primeiro se tornar virtuoso. Portanto, não é sensato almejar diretamente a prosperidade, torná-la o único objeto da vida, buscá-la avidamente. Fazer isso é derrotar a si mesmo. Mas, em vez disso, almeje a perfeição própria. Faça do serviço útil e altruísta o objeto de sua vida e sempre estenda as mãos da fé para o bem supremo e inalterável. Você diz que deseja riqueza.
não por si mesmo, mas para fazer o bem e abençoar os outros. Se esse é o seu verdadeiro motivo para desejar riqueza, então a riqueza chegará até você, pois você é forte e altruísta. Se no meio das riquezas deseja se considerar um mordomo e não um dono, mas examine bem o seu motivo, pois na maioria dos casos em que o dinheiro é desejado para o objeto admitido de abençoar os outros, o verdadeiro motivo subjacente é o amor à popularidade e o desejo de se apresentar como filantropo ou reformador. Se você não está se saindo bem com o pouco que tem, dependa disso. Quanto mais dinheiro você tiver, mais egoísta se tornaria, e todo o bem que parecia fazer com o seu dinheiro, se tentasse fazê-lo, seria um autoelogio muito insinuante. Se o seu verdadeiro desejo é fazer o bem, não há necessidade de esperar pelo dinheiro antes de fazê-lo. Você pode fazer isso agora, neste exato momento, e exatamente onde você está. Se você é realmente tão altruísta quanto acredita ser, demonstrará isso se sacrificando pelos outros agora. Não importa quão pobre você seja, há espaço para o autossacrifício, pois a viúva não a colocou toda no tesouro. O coração que realmente deseja fazer o bem não espera pelo dinheiro antes de fazê-lo, mas chega ao altar do sacrifício e, deixando ali os elementos indignos do eu, sai e respira sobre o vizinho e o estranho amigo e inimigo, tanto quanto o alento de bem-aventurança. Como o efeito está relacionado à causa, a prosperidade e o poder estão relacionados ao bem interior, e a pobreza e fraqueza ao mal interior. O dinheiro não constitui verdadeira riqueza, nem posição nem poder, e confiar somente nela é permanecer em um lugar escorregadio. Sua verdadeira riqueza é seu estoque de virtude, e seu verdadeiro poder, os usos para os quais você a coloca. Retifique seu coração e você retificará sua vida. Luxúria, ódio, raiva, vaidade, orgulho, cobiça, autoindulgência, egoísmo, obstinação, tudo isso é pobreza e fraqueza, enquanto que amor, pureza, gentileza, mansidão, compaixão, generosidade, esquecimento de si mesmo e renúncia a si próprio, tudo isso é riqueza e poder. À medida que os elementos de pobreza e fraqueza são superados, um poder irresistível e conquistador é desenvolvido, a partir de dentro. E aquele que consegue estabelecer-se na mais alta virtude leva o mundo inteiro a seus pés. Mas os ricos, assim como os pobres, têm suas condições indesejáveis e frequentemente estão mais afastados da felicidade do que os pobres. E aqui vemos como a felicidade depende, não de ajudas ou bens externos, mas da vida interior. Talvez você seja um empregador e tenha problemas sem fim com aqueles a quem emprega. E quando você recebe funcionários bons e fiéis, eles rapidamente o deixam. Como resultado, você está começando a perder ou perdeu completamente a sua fé na natureza humana. Você tenta remediar as questões oferecendo melhores salários e permitindo certas liberdades, mas as questões permanecem inalteradas. Deixe-me aconselhá-lo. O segredo de todos os seus problemas não está em seus funcionários, está em si mesmo. E se você olhar para dentro, com um desejo humilde e sincero de descobrir e erradicar o seu erro, mais cedo ou mais tarde, encontrará a origem de toda a sua infelicidade. Pode ser algum desejo egoísta, ou suspeita espreita, ou atitude mental cruel, que lança seu veneno sobre aqueles a seu redor e reage sobre si mesmo, mesmo que você não mostre a sua maneira ou discurso. Pense nos seus funcionários com bondade. Considere-os na extremidade do serviço que você mesmo não gostaria de realizar se estivesse no lugar deles. Rara e bela é a humildade da alma, pela qual um servo se esquece inteiramente do bem de seu mestre. Mas muito mais rara e bela, como a beleza divina, é aquela nobreza de alma pela qual um homem, esquecendo sua própria felicidade, busca a felicidade daqueles que estão sob sua autoridade e que dependem dele para seu sustento corporal. E a felicidade de um homem é 10 vezes maior. Nem ele precisa se queixar daqueles a quem emprega. Disse um empregador conhecido e extenso do trabalho, que nunca precisa demitir um funcionário. Sempre tive as relações mais felizes com meus funcionários. Se você me perguntar como isso deve ser explicado, só posso dizer que esse foi o meu objetivo desde o primeiro momento. Como gostaria de ser feito.
Aqui está o segredo pelo qual todas as condições desejáveis são garantidas e todas as indesejáveis são superadas. Você diz que é solitário e não amado, e não tem amigo no mundo? Então peço-lhe que, pelo bem da sua própria felicidade, culpe ninguém além de si mesmo. Seja amigável com os outros, e os amigos logo se reunirão a seu redor. Sinta-se puro e amável, e você será amado por todos. Quaisquer que sejam as condições que tornem sua vida onerosa, você pode sair delas, e além delas, desenvolvendo e utilizando dentro de você o poder transformador da autopurificação e autoconquista. Seja a pobreza que irrita, e lembre-se de que a pobreza em que tenho expandido é a pobreza que é uma fonte de miséria, e não a pobreza voluntária que é a glória das almas emancipadas, ou as riquezas que sobrecarregam, ou a muitos infortúnios, tristezas e aborrecimentos que formam o fundo escuro da teia da vida. Você pode vencê-los, superando os elementos egoístas dentro dos quais lhes dá vida. Não importa que, pela lei infalível, existam pensamentos e atos passados a serem trabalhados e expiados, pois pela mesma lei estamos colocando em movimento, a cada momento de nossa vida, pensamentos e atos novos, e nós temos o poder de torná-los bons ou doentes. Tão pouco se segue que, se um homem, colhendo o que semeou, perder dinheiro ou perder posição, também perderá sua fortaleza ou perderá sua retidão. E é nesses que sua riqueza, poder e felicidade são encontrados. Quem se apega a si mesmo é seu próprio inimigo e está cercado por inimigos. Quem renuncia a si mesmo é seu próprio salvador e está cercado por amigos como um cinto protetor. Diante do esplendor divino de um coração puro, todas as trevas desaparecem e todas as nuvens se dissipam, e aquele que venceu o eu conquistou o universo. Saia então da sua pobreza, saia da sua dor, saiam de seus problemas, suspiros, queixas, mágoas e solidão saindo de si mesmo. Deixe que a velha roupa esfarrapada do seu egoísmo mesquinho caia de você e vista a nova roupa do amor universal. Você então perceberá o céu interior, e isso se refletirá em toda a sua vida exterior. Aquele que pisa com firmeza o caminho da autoconquista, que caminha auxiliado pelo cajado da fé, a estrada do sacrifício, certamente alcançará a mais alta prosperidade e colherá abundante e duradoura alegria e bem-aventurança. O poder silencioso do pensamento, controlando e dirigindo as forças. As forças mais poderosas do universo são as forças silenciosas, e de acordo com a intensidade de seu poder, uma força se torna benéfica quando corretamente direcionada, e destrutiva quando empregada incorretamente. Esse é um conhecimento comum em relação às forças mecânicas, como vapor, eletricidade e etc. Mas poucos ainda aprenderam a aplicar esse conhecimento ao reino da mente, onde as forças do pensamento, as mais poderosas de todas, estão continuamente sendo gerados e enviados como correntes de salvação ou destruição. Nesse estágio de sua evolução, o homem entrou na posse dessas forças, e toda a tendência de seu atual avanço é sua completa subjugação. Toda a sabedoria possível para o homem nesta terra material é encontrada apenas em completo domínio de si mesmo, e o comando, ame seus inimigos, se transforma em uma exortação a entrar aqui e agora. Na posse dessa sabedoria sublime, apoderando-se, dominando e transmutando aquelas forças mentais, às quais o homem está agora submisso e pelas quais ele é impotente, como um canudo na correnteza sobre as correntes do egoísmo, os profetas hebreus, com seu perfeito conhecimento da lei suprema, sempre relacionavam eventos externos ao pensamento interior, e associavam desastre ou sucesso nacional aos pensamentos e desejos que dominavam a nação na época. O conhecimento do poder causal do pensamento é a base de todas as suas profecias, como é a base de toda verdadeira sabedoria e poder. Eventos nacionais são simplesmente o trabalho das forças psíquicas da nação. Guerras, pragas e fomes são o encontro e o confronto de forças do pensamento, mal direcionadas, os pontos culminantes em que a destruição entra como agente da lei. É tolice atribuir a guerra à influência de um homem ou a um corpo de homens. É o horror máximo do egoísmo nacional.
São as forças do pensamento silenciosas e conquistadoras que trazem todas as coisas à manifestação. O universo cresceu fora de pensamento. A matéria, em sua última análise, é considerada um pensamento meramente objetivado. Todas as realizações dos homens foram realizadas primeiro no pensamento e depois objetivadas. O autor, o inventor, o arquiteto, primeiro constrói sua obra em pensamento e a aperfeiçoa em todas as suas partes como um todo, completo e harmonioso, no plano de pensamento. Ele então começa a materializá-lo, reduzi-lo ao material ou ao plano dos sentidos. Quando as forças do pensamento são dirigidas em harmonia com a lei dominante, elas são edificantes e conservadoras. Mas quando subvertidas, tornam-se desintegradoras e autodestrutivas. Ajustar todos os seus pensamentos a uma fé perfeita e inabalável na onipotência e supremacia do bem é cooperar com esse bem e perceber dentro de si a solução e a destruição de todo o mal. Acredite, e você viverá. E aqui temos o verdadeiro significado da salvação. Salvação das trevas e negação do mal, entrando e realizando a luz viva do bem eterno. Onde há medo, preocupação, ansiedade, dúvida, problemas, desgosto ou decepção, há ignorância e falta de fé. Todas essas condições da mente são resultado direto do egoísmo e são baseadas em uma crença inerente no poder e na supremacia do mal. Eles, portanto, constituem ateísmo prático, e viver e se sujeitar a essas condições mentais negativas e destruidoras de almas é o único ateísmo real. É a salvação de tais condições que a raça precisa e que ninguém se vanglorie da salvação enquanto ela é sua escrava indefesa e obediente. Temer ou se preocupar é tão pecaminoso quanto amaldiçoar, pois como alguém pode temer ou se preocupar se ele intrinsecamente acredita na justiça eterna, no bem onipotente, no amor sem limites? Temer, se preocupar, duvidar é negar, descrer. É a partir de tais estados de espírito que todas as fraquezas e fracassos prosseguem, pois representam o anular e a desintegração das forças do pensamento positivas, que, de outra forma, acelerariam seu objeto com poder e produziriam seus próprios resultados benéficos. Superar essas condições negativas é entrar em uma vida de poder, é deixar de ser escravo e se tornar um mestre, e só há uma maneira pela qual elas podem ser superadas, e isso é por um crescimento constante e persistente em conhecimento interior. Negar mentalmente o mal não é suficiente. Pela prática diária, deve ser elevado e compreendido. Afirmar mentalmente o bem é inadequado, por um esforço inabalável, deve ser entendido e compreendido. A prática inteligente do autocontrole leva rapidamente ao conhecimento das forças de pensamento interiores e, mais tarde, à aquisição do poder, pelo qual elas são empregadas e dirigidas corretamente. Na medida em que você domina a si mesmo, que controla suas forças mentais, em vez de ser controlado por elas, exatamente nessa medida você dominará os negócios e as circunstâncias externas. Mostre-me um homem sob cujo toque tudo desmorona, e que não pode reter o sucesso, mesmo quando é colocado em suas mãos. E mostrarei a você um homem que habita continuamente nas condições da mente, que são a própria negação do poder. Estar sempre afundado nos pântanos da dúvida, ser atraído continuamente pelas areias movediças do medo, ou soprado incessantemente pelos ventos da ansiedade, é ser escravo e viver a vida de um escravo, mesmo que o sucesso e influência estejam sempre batendo à sua porta, procurando por admissão. Tal homem, estando sem fé e sem autogoverno, é incapaz do governo correto de seus negócios e é escravo das circunstâncias. Na realidade, um escravo de si mesmo. Tais são ensinados pela aflição e finalmente passam da fraqueza à força pelo estresse da experiência amarga. Fé e propósito constituem o poder motriz da vida. Não há nada que uma fé forte e um propósito inflexível possam não alcançar. Pelo exercício diário da fé silenciosa, as forças do pensamento são reunidas, e pelo fortalecimento diário do propósito silencioso, essas forças são direcionadas ao objeto da realização. Qualquer que seja a sua posição na vida,
Antes que você possa ter alguma medida de sucesso, utilidade e poder, você deve aprender como concentrar suas forças de pensamento, cultivando a calma e o repouso. Pode ser que você seja um homem de negócios e de repente se depare com alguma dificuldade avassaladora ou provável desastre. Você fica com medo e ansioso e está no seu limite. Persistir nesse estado de espírito seria fatal, pois, quando a ansiedade entra em cena, o julgamento correto passa. Agora, se você aproveitar 1 hora ou 2 horas tranquilas no início da manhã ou à noite, e for para algum lugar solitário, ou para algum cômodo da sua casa onde você sabe que estará absolutamente livre de intrusões, e sentado em uma atitude fácil, você direciona sua mente, a força para longe do objeto de ansiedade, concentrando-se em algo agradável e prazeroso em sua vida. Uma força calma e repousante irá gradualmente invadir a sua mente e sua ansiedade desaparecerá. No instante em que sua mente voltar ao plano inferior de preocupação, traga-a de volta e restabeleça-a no plano de paz e força. Quando isso for totalmente realizado, você poderá concentrar toda a sua mente na solução da sua dificuldade. E o que era intrincado e intransponível para você, na sua hora de ansiedade, ficará claro e fácil. E você verá, com essa visão clara e julgamento perfeito, você pertence apenas a uma mente calma e tranquila, o caminho certo a seguir e o fim apropriado a ser alcançado. Pode ser que você tenha que tentar dia após dia, antes de conseguir acalmar perfeitamente a sua mente. Mas, se você perseverar, certamente conseguirá. E o curso que lhe é apresentado nessa hora de calma deve ser realizado. Sem dúvida, quando você estiver novamente envolvido nos negócios do dia, e as preocupações surgirem novamente e começarem a dominá-lo, você começará a pensar que o curso é errado ou tolo, mas não dê ouvidos a essas sugestões. Seja guiado absolutamente e inteiramente pela visão da calma, e não pelas sombras da ansiedade. A hora da calma é a hora da iluminação e do julgamento correto. Por esse curso da disciplina mental, as forças de pensamento dispersas são reunidas e direcionadas, como os raios da luz de busca, sobre o problema em questão, com o resultado de que ele cede diante delas. Não há dificuldade por maior que seja, mas cederá diante de uma concentração calma e poderosa de pensamento, e nenhum objeto legítimo, mas poderá ser rapidamente realizado pelo uso e direção inteligentes das forças da alma. Até que você tenha mergulhado profundamente em sua natureza interior e tenha vencido muitos inimigos que se escondem ali, você pode ter uma concepção aproximada do poder sutil do pensamento, de sua relação inseparável com coisas externas e materiais, ou de sua potência mágica, quando corretamente equilibrado e dirigido, reajustando e transformando as condições de vida. Todo pensamento que você pensa ser uma força enviada, e de acordo com sua natureza e intensidade, procurará um alojamento em mentes receptivas a ele e reagirá a si mesmo pelo bem ou pelo mal. Existe uma reciprocidade incessante entre mente e um intercâmbio contínuo de forças do pensamento. Pensamentos egoístas e perturbadores são forças malignas e destrutivas, mensageiras do mal, enviadas para estimular e aumentar o mal em outras mentes, que, por sua vez, os enviam de volta a você com mais poder. Enquanto pensamentos calmos, puros e altruístas são mensageiros angélicos enviados ao mundo com saúde, cura e bem-aventurança em suas asas, neutralizando as forças do mal, derramando o óleo da alegria nas águas turbulentas da ansiedade e da tristeza, e restaurando aos corações partidos sua herança de imortalidade. Tenha bons pensamentos, e eles se tornarão rapidamente atualizados em sua vida exterior na forma de boas condições. Controle suas forças da alma, e você poderá moldar sua vida exterior como quiser. A diferença entre um salvador e um pecador é esta: que um tem controle perfeito de todas as forças dentro dele, quanto que o outro é dominado e controlado por eles. Não existe absolutamente outro caminho para o verdadeiro poder e a paz permanente, mas pelo autocontrole, autogoverno e autopurificação. Estar à mercê de sua disposição é ser impotente, infeliz e de pouco uso real no mundo.
A conquista de seus gostos e aversões mesquinhos, seus amores e ódios caprichosos, seus acessos de raiva, suspeita, ciúmes e todas as mudanças de humor às quais você está mais ou menos impotente. Esta é a tarefa que você tem diante de si. Se quiser tecer na teia da vida os fios dourados da felicidade e prosperidade, na medida em que você for escravizado pelas mudanças de humor dentro de você, precisará depender dos outros e das ajudas externas ao caminhar pela vida. Se você caminhar com firmeza e segurança e realizar qualquer conquista, deve aprender a se elevar acima e controlar todas essas vibrações perturbadoras e retardadoras. Você deve praticar diariamente o hábito de descansar a mente, entrando no silêncio, como é comumente chamado. Este é um método de substituir um pensamento problemático por um de paz, um pensamento de fraqueza por um de força. Até que você consiga fazer isso, não pode esperar direcionar suas forças mentais sobre os problemas e as atividades da vida com qualquer medida apreciável de sucesso. É um processo de desviar as forças dispersas em um canal poderoso. Assim como um pântano inútil pode ser convertido em um campo de milho dourado, ou em um jardim frutífero, drenando e direcionando os riachos dispersos e prejudiciais para um canal de poço, assim aquele que adquire tranquilidade, subjuga e direciona as correntes de pensamento para dentro de si mesmo, salva sua alma e frutifica seu coração e sua vida. Ao conseguir dominar seus impulsos e pensamentos, você começará a sentir crescendo dentro de você um poder novo e silencioso, e um sentimento constante de compostura e força permanecerá com você. Seus poderes latentes começarão a se desdobrar, e enquanto antes seus esforços eram fracos e ineficazes, agora você poderá trabalhar com aquela calma confiança que comanda o sucesso. E junto com esse novo poder e força, despertará dentro de você aquela iluminação interior conhecida como intuição, e você não andará mais nas trevas e nas especulações, mas sim na luz e na certeza. Com o desenvolvimento dessa visão da alma, o julgamento e a penetração mental serão aumentados de forma incalculável, e evoluirá dentro de você aquela visão profética com a ajuda da qual você será capaz de sentir os eventos vindouros e de prever, com notável precisão, o resultado de seus esforços. E apenas na medida em que você altera, a partir de dentro, sua visão sobre a vida se altera. E quando você altera sua atitude mental em relação aos outros, eles mudam de atitude e de conduta em relação a você. Ao subir acima das forças de pensamentos inferiores, debilitantes e destrutivos, você entrará em contato com as correntes positivas, fortalecedoras e edificadoras geradas por mentes fortes, puras e nobres. Sua felicidade será imensuravelmente intensificada e você começará a perceber a alegria, força e poder que nascem apenas do autodomínio. E essa alegria, força e poder estarão continuamente irradiando de você e sem nenhum esforço de sua parte. Ainda que você esteja totalmente inconsciente disso, pessoas fortes serão atraídas por você. Influência será colocada em suas mãos e, de acordo com o seu mundo de pensamento alterado, os eventos externos se moldarão. Os inimigos de um homem são da sua própria família, e aquele que seria útil, forte e feliz deve deixar de ser um receptáculo passivo para as correntes de pensamento negativo, implacáveis e impuras, e como um sábio chefe de família comanda seus servos e convida seus convidados, ele deve aprender a comandar os seus desejos e a dizer, com autoridade, que pensamentos ele deve admitir na mansão de sua alma. Mesmo um sucesso muito parcial no autodomínio aumenta muito o poder de alguém, e aquele que consegue aperfeiçoar essa conquista divina entra na posse da sabedoria não sonhada, da força interior e da paz, e percebe que todas as forças do universo ajudam e protegem seus passos, que é o mestre de sua alma. O segredo da saúde, sucesso e poder. Todos nós lembramos com que deleite intenso, quando crianças, ouvíamos o nunca mais cansativo conto de fadas. Quão ansiosamente seguimos a sorte flutuante do bom menino ou menina, sempre protegidos, na hora da crise, das maquinações malignas, da bruxa intrigante, do gigante cruel ou do rei perverso.
E nossos pequenos corações nunca vacilaram pelo destino do herói ou heroína, nem duvidamos de seu triunfo final sobre todos os seus inimigos, pois sabíamos que as fadas eram infalíveis e que nunca abandonariam aqueles que se haviam consagrado ao bem e à verdade. E que a alegria indescritível pulsou dentro de nós quando a rainha das fadas, trazendo toda a sua magia para o momento crítico, dispersou toda a escuridão em problemas e concedeu a eles a satisfação completa de todas as suas esperanças, e eles foram felizes para sempre. Com os anos acumulados e uma intimidade cada vez maior com as chamadas realidades da vida, nosso belo mundo de fadas foi destruído e seus maravilhosos habitantes foram relegados nos arquivos da memória para os sombrios e irreais. E pensamos que éramos sábios e fortes, assim para sempre a terra dos sonhos infantis, mas quando nos tornarmos filhinhos no maravilhoso mundo da sabedoria, voltaremos novamente aos sonhos inspiradores da infância e descobriremos que são, afinal, realidades. O povo das fadas, tão pequeno e quase sempre invisível, mas possuidor de um poder conquistador e mágico que concede o bem, a saúde, a riqueza e a felicidade, juntamente com todos os dons da natureza em profusão pródiga, começa novamente em realidade e tornar-se imortalizado no reino da alma daquele que, pelo crescimento da sabedoria, adquiriu um conhecimento do poder do pensamento e das leis que governam o mundo interior do ser. Para ele, as fadas vivem novamente como pessoas pensamento, mensageiros pensadores, potenciadores de pensamento, trabalhando em harmonia com o bem dominante. E aqueles que, dia após dia, se esforçam para harmonizar seus corações com o coração do bem supremo, adquirem, na realidade, verdadeira saúde, riqueza e felicidade. Não há proteção para comparar com a bondade, e por bondade não quero dizer uma mera conformidade externa às regras da moralidade. Quero dizer pensamento puro, aspiração nobre, amor altruísta e liberdade da vanglória. Habitar continuamente em bons pensamentos é lançar em torno de si uma atmosfera psíquica de doçura e poder que deixa sua impressão em todos os que entram em contato com ela. Assim como o sol nascente põe em marcha as sombras desamparadas, todas as forças impotentes do mal são lançadas pelos raios perspicazes do pensamento positivo que brotam de um coração fortalecido em pureza e fé. Onde a fé e pureza é intransigente, há saúde, há sucesso, há poder. Nesse caso, a doença, o fracasso e o desastre não podem dar entrada, pois não há nada em que possam se alimentar. Até as condições físicas são em grande parte determinadas pelos estados mentais, e para essa verdade, o mundo científico está sendo atraído rapidamente. A velha crença materialista de que um homem é o que o seu corpo faz está rapidamente desaparecendo e está sendo substituída pela crença inspiradora de que o homem é superior ao seu corpo e que seu corpo é o que ele faz pelo poder do pensamento. Em todos os lugares, os homens deixam de acreditar que um homem está desesperado porque é dispéptico e estão começando a entender que ele é dispéptico porque ele está desesperado e em um futuro próximo, o fato de que toda doença tem sua origem na mente se tornará comum conhecimento. Não existe mal no universo, mas tem sua raiz e origem na mente. E pecado, doença, tristeza e aflição, na verdade, não pertencem à ordem universal. Não são inerentes à natureza das coisas, mas ao resultado direto de nossa ignorância das relações corretas das coisas. Segundo a tradição, uma vez viveu na Índia uma escola de filósofos que levaram uma vida de pureza e simplicidade tão absolutas que comumente atingiam a idade de 150 anos. E adoecer era visto por eles como desgraça imperdoável, pois era considerada uma violação da lei. Quanto mais cedo percebermos e reconhecermos que a doença, longe de ser a visita arbitrária de um Deus ofendido ou o teste de uma providência imprudente, é o resultado de nosso próprio erro ou pecado, mais cedo entraremos na estrada da saúde. A doença chega àqueles que a atraem, àqueles cujas mentes e corpos são receptivos a ela, e foge daqueles cuja esfera de pensamento forte, pura e positiva, gera correntes de cura e vivificadoras. Se você sente raiva, preocupação, ciúme,
ganância ou qualquer outro estado desarmônico da mente e espera uma saúde física perfeita, espera o impossível, pois está continuamente plantando as sementes da doença em sua mente. Tais condições mentais são cuidadosamente evitadas pelo homem sábio, pois ele sabe que elas são muito mais perigosas do que um mau dreno ou uma casa infectada. Se você estivesse livre de todas as dores físicas e desfrutasse de perfeita harmonia física, coloque sua mente em ordem e harmonize seus pensamentos. Tenha pensamentos alegres, tenha pensamentos amorosos, deixe o elixir da boa vontade percorrer suas veias, e você não precisará de nenhum outro medicamento. Afaste seus ciúmes, suas suspeitas, suas preocupações, seus ódios, suas indulgências egoístas, e você afastará sua dispepsia, sua biliosidade, seu nervosismo e dores nas articulações. Se você persistir em se apegar a esses hábitos mentais debilitantes e desmoralizantes, não se queixe quando seu corpo estiver abatido pela doença. A história a seguir ilustra a estreita relação que existe entre hábitos da mente e condições corporais. Um determinado homem foi atingido por uma doença dolorosa, e ele tentou um médico após o outro, mas sem nenhum propósito. Ele então visitou cidades famosas por suas águas curativas, e depois de se banhar em todas, sua doença ficou mais dolorosa do que nunca. Uma noite, ele sonhou que uma presença o procurava e dizia: "Irmão, você já tentou todos os meios de cura?" E ele respondeu: "Eu tentei de tudo." "Não", disse a presença. "Venha comigo, e eu lhe mostrarei um banho de cura que escapou à sua atenção." O homem aflito o seguiu, e a presença o levou a uma poça clara de água e disse: "Mergulhe-se nesta água, e certamente se recuperará." E então desapareceu. O homem mergulhou na água e, saindo, sua doença o abandonara. E no mesmo momento, ele viu escrito acima da piscina a palavra renunciar. Ao acordar, o significado de queda de seu sonho passou por sua mente, e olhando para dentro, ele descobriu que havia sido vítima de uma indulgência pecaminosa e jurou que a renunciaria para sempre. Ele fez seu voto, e a partir daquele dia, sua aflição começou a deixá-lo, e em pouco tempo ele foi completamente restaurado à saúde. Muitas pessoas reclamam que quebraram devido ao excesso de trabalho. Na maioria dos casos, o colapso é mais frequentemente o resultado de energia tola e desperdiçada. Se você deseja garantir a saúde, deve aprender a trabalhar sem atritos, ficar ansioso ou excitado, ou se preocupar com detalhes desnecessários, é convidar a um colapso. O trabalho, seja do cérebro ou do corpo, é benéfico e doador de saúde. E o homem que pode trabalhar com uma persistência constante e calma, livre de toda ansiedade e preocupação, e com a mente totalmente alheia a todos, exceto ao trabalho que ele tem em mãos, não só realizará muito mais do que o homem que está sempre apressado e ansioso, mas também manterá sua saúde, um benefício que o outro perde rapidamente. A verdadeira saúde e o verdadeiro sucesso andam juntos, pois estão inseparavelmente entrelaçados no campo do pensamento. Como a harmonia mental produz saúde corporal, também leva a uma sequência harmoniosa na elaboração real dos planos. Ordene seus pensamentos, e você ordenará a sua vida. Derrame o óleo da tranquilidade nas águas turbulentas das paixões e preconceitos, e as tempestades do infortúnio, por mais que possam ameaçar, serão impotentes para destruir a barca da sua alma. À medida que atravessa o oceano da vida, e se aquela barca for pilotada por uma fé alegre e inabalável, seu curso será duplamente seguro, e muitos perigos passarão por ele, que de outro modo atacariam. Pelo poder da fé, toda a obra duradoura realizada, fé no Supremo, fé na lei dominante, fé em seu trabalho e em seu poder para realizar esse trabalho. Aqui está a rocha sobre a qual você deve edificar, se conseguir, se permanecer e não cair. Seguir, em todas as circunstâncias, os mais altos sussurros dentro de você, ser sempre fiel ao eu divino, confiar na luz interior, na voz interior, e perseguir o seu propósito com um coração destemido e repousante, acreditando que o futuro lhe renderá a meditação de todo o pensamento e esforço, sabendo que as leis do universo nunca podem falhar, e que as suas voltarão com exatidão matemática,
Isso é fé, e o viver da fé. Pelo poder de tal fé, as águas escuras da incerteza são divididas. Toda montanha de dificuldade desmorona, e a alma que crê passa ilesa. Esforce-se, ó leitor, adquirir acima de tudo a posse inestimável dessa fé sem medo, pois é o talismã da felicidade, do sucesso, da paz, do poder, de tudo que torna a vida grande e superior ao sofrimento. Edifique sobre tal fé e edifique sobre a rocha do eterno, e com os materiais do eterno, e a estrutura que você erguer nunca será dissolvida, pois transcenderá todas as acumulações de luxos e riquezas materiais, o fim dos quais é poeira. Se você é arremessado nas profundezas da tristeza ou elevado às alturas da alegria, mantenha sempre sua confiança nessa fé. Sempre retorne a ela como sua rocha de refúgio e mantenha os pés firmemente plantados em sua base imortal e imóvel. Centrado em tal fé, você se tornará possuidor de uma força espiritual que despedaçará, como tantos brinquedos de vidro, todas as forças do mal que são lançadas contra você. E você alcançará um sucesso como o mero esforço que os ganhos mundanos nunca podem conhecer ou sonhar. Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis isso, mas se disseres a este monte, ser removido e lançado ao mar, isso será feito. Hoje existem homens e mulheres, tabernáculos em carne e osso, que realizaram essa fé, que nela vivem e por ela dia após dia, e que depois de testá-la ao extremo, entraram na posse de sua glória e paz. Tais enviaram a palavra de comando, e os montes de tristeza e decepção, de cansaço mental e dor física, passaram deles e foram lançados no mar do esquecimento. Se você se tornar possuidor dessa fé, não precisará se preocupar com seu sucesso ou fracasso, e o sucesso virá. Você não precisará ficar ansioso com os resultados, mas trabalhará com alegria e paz, sabendo que pensamentos e esforços corretos inevitavelmente produzirão resultados corretos. Conheço uma senhora que teve muitas satisfações felizes, e recentemente uma amiga comentou com ela: "Oh, que sorte você tem! Você só precisa desejar uma coisa, e ela chega até você." E de fato, apareceu assim na superfície. Mas na realidade, toda a bem-aventurança que entrou na vida dessa mulher é o resultado direto do estado interno de bem-aventurança que ela tem, ao longo da vida, cultivado e treinado para a perfeição. O simples desejo não traz nada além de decepção, é viver que conta. O desejo tolo e resmungar, os sábios trabalham e esperam. E essa mulher havia trabalhou fora e dentro, mas especialmente dentro sobre coração e alma, e com as mãos invisíveis do espírito que ela construíra, com as pedras preciosas da fé, esperança, alegria, devoção e amor, um belo templo de luz, cujo brilho glorioso sempre a rodeava. Isso brilhava em seus olhos, brilhava em seu rosto, vibrou em sua voz, e todos que entraram em sua presença sentiram seu feitiço cativante. E como ela, também com você, seu sucesso, seu fracasso, sua influência, toda a sua vida que você carrega consigo, pois suas tendências dominantes de pensamento são os fatores determinantes em seu destino. Envie pensamentos de amor e de felicidade, e bênçãos cairão em suas mãos, e sua mesa será espalhada com o pano da paz. Envie pensamentos odiosos, impuros e infelizes, e maldições choverão sobre você, e medo e inquietação aguardarão em seu travesseiro. Você é o criador incondicional do seu destino, seja ele o que for. A todo momento você está enviando de você as influências que o farão ou estragarão sua vida. Deixe seu coração crescer grande, amoroso e altruísta, e grande e duradoura será a sua influência e sucesso, mesmo que você ganhe pouco dinheiro. Confina-o dentro dos limites estreitos do interesse próprio, e mesmo que você se torne um milionário, sua influência e sucesso, o acerto de contas final será absolutamente insignificante. Cultive, então, esse espírito puro e altruísta, e combine com pureza e fé, singularidade de propósito, e você estará evoluindo de dentro dos elementos, não apenas de saúde abundante e sucesso duradouro, mas de grandeza e poder. Se sua posição atual é desagradável para você e seu coração não está em seu trabalho,
Mesmo assim, cumpra seus deveres com diligência escrupulosa, e enquanto descansa em sua mente na ideia de que a melhor posição e maiores oportunidades estão esperando por você, mantenha sempre ativa uma perspectiva mental para possibilidades emergentes, de modo que quando o momento crítico chegar e o novo canal se apresentar, você entrará nele com a mente totalmente preparada para o empreendimento e com a inteligência e a previsão que nascem da disciplina mental. Qualquer que seja a sua tarefa, concentre toda a sua mente nela. Jogue nela toda a energia da qual você é capaz. A conclusão sem falhas de pequenas tarefas leva inevitavelmente a tarefas maiores. Faça com que você suba com uma escalada constante e nunca cairá. E aqui reside o segredo do verdadeiro poder. Aprenda, pela prática constante, como administrar os seus recursos e concentrá-los, a qualquer momento, em um determinado ponto. Os tolos desperdiçam toda a sua energia mental e espiritual em frivolidades, conversas tolas ou argumentos egoístas, sem mencionar excessos físicos desnecessários. Se você deseja adquirir poder de superação, deve cultivar equilíbrio e passividade. Você deve ser capaz de ficar sozinho. Todo poder está associado à imobilidade. A montanha, a rocha maciça, o carvalho experimentado pela tempestade. Todos nos falam de poder, por causa de sua grandeza solitária, combinada e firmeza desafiadora, enquanto a areia movediça, o galho que cede e a cana ondulante nos falam de fraqueza, porque são móveis e não resistentes, e são totalmente inúteis quando separados de seus companheiros. Ele é o homem de poder que, quando todos os seus companheiros são influenciados por alguma emoção ou paixão, permanece calmo e imóvel. Ele apenas está preparado para comandar e controlar quem conseguiu comandar e se controlar. Os histéricos, os amedrontados, os impensados e frívolos procuram tais companhias, ou cairão por falta de apoio, mas a calma, o destemido, o atencioso e que procuram a solidão da floresta, do deserto e do topo da montanha, e ao seu poder serão acrescentados mais poder, e cada vez mais conseguirão conter as correntes psíquicas e vórtices que engolem a humanidade. Paixão não é poder. É o abuso de poder. A dispersão de poder. A paixão é como uma tempestade furiosa que bate feroz e violentamente sobre a rocha em apuros, enquanto o poder é como a própria rocha, que permanece silenciosa e imóvel por tudo isso. Essa foi uma manifestação do verdadeiro poder quando Martinho Lutero, cansado das persuasões de seus amigos temerosos, que duvidaram de sua segurança caso ele fosse a Worms, respondeu: se havia tantos demônios em Worms quanto azulejos no telhados, eu iria. E quando Benjamin Disraeli desabou em seu primeiro discurso parlamentar e provocou o escárnio da casa, foi uma exibição de poder germinativo quando ele exclamou: chegará o dia em que você considerará uma honra me ouvir. Quando aquele jovem que eu conhecia, passando por contínuas reviravoltas e infortúnios, foi ridicularizado por seus amigos e instruído a desistir de mais esforços, ele respondeu: o tempo não está muito distante, quando você se maravilhará com minha boa sorte e sucesso. Ele mostrou que possuía aquele poder silencioso e irresistível que o dominou inúmeras dificuldades e coroou sua vida com sucesso. Se você não tem esse poder, pode adquiri-lo pela prática. E o começo do poder é igualmente o começo da sabedoria. Você deve começar superando aquelas trivialidades sem propósito das quais até agora foi vítima voluntária. Risos barulhentos e descontrolados, calúnia e conversa fiada, e brincando apenas para provocar uma gargalhada. Todas essas coisas devem ser colocadas de um lado como desperdício de energia valiosa. O apóstolo Paulo nunca demonstrou sua maravilhosa visão das leis ocultas do progresso humano com maior vantagem do que quando divertiu os efésios contra conversas tolas e brincadeiras que não são convenientes, pois habitar habitualmente nessas práticas é destruir todo o poder espiritual e vida. Ao conseguir tornar-se impermeável a tais dissipações mentais, você começará a entender o que é o verdadeiro poder.
e começará a lidar com os desejos e apetites mais poderosos que mantêm sua alma em cativeiro e impedem o caminho do poder. Seu progresso adicional será esclarecido. Acima de tudo, tenha um único objetivo. Tenha um propósito legítimo e útil e dedique-se sem reservas a ele. Não deixe nada te afastar. Lembre-se de que o homem de duas pontas é instável em todos os seus caminhos. Esteja ansioso para aprender, mas demore a implorar. Compreenda bem o seu trabalho e deixe que seja seu. E à medida que prosseguir, sempre seguindo o guia interno, a voz infalível, você passará de vitória em vitória e subirá passo a passo para locais de descanso mais altos, e sua perspectiva sempre ampla revelará gradualmente a beleza essencial e propósito da vida. Autopurificada, a saúde será sua, protegido pela fé, o sucesso será seu, autogovernado, o poder será seu, e tudo que você fará prosperará, pois deixando de ser uma unidade desarticulada, autoescravizada, estará em harmonia com a grande lei, trabalhando não mais contra, mas com a vida universal, o bem eterno. E que a saúde você obtiver permanecerá com você. Que o sucesso você alcançará estará além de toda a computação humana e nunca passará, e influência e poder que você exerce continuarão a aumentar ao longo dos tempos, pois farão parte daquele princípio imutável que sustenta o universo. Este é, então, o segredo da saúde, um coração puro e uma mente bem ordenada. Esse é o segredo do sucesso, uma fé infalível e um propósito sabiamente direcionado, e controlar, com vontade infalível, o cavalo escuro do desejo. Este é o segredo do poder. O segredo da felicidade abundante. Grande é a sede de felicidade, e igualmente grande a falta de felicidade. A maioria dos pobres anseia por riquezas, acreditando que sua posse lhes traria a felicidade suprema e duradoura. Muitos que são ricos, tendo satisfeito todos os desejos e caprichos, sofrem de tédio e repressão e estão mais distantes da posse da felicidade do que os muito pobres. Se refletirmos sobre esse estado de coisas, acabará nos levando a um conhecimento da verdade muito importante de que a felicidade não é derivada de meros bens externos, nem a miséria da falta deles, pois, se assim fosse, acharíamos os pobres sempre miseráveis e os ricos sempre felizes, enquanto o inverso é frequentemente o caso. Algumas das pessoas mais miseráveis que eu conheci eram as que estavam cercadas de riquezas e luxo, enquanto que algumas das pessoas mais brilhantes e felizes que eu conheci possuíam apenas as necessidades mais básicas da vida. Muitos homens que acumularam riquezas confessaram que a gratificação egoísta que se seguiu à aquisição de riquezas roubou a doçura de sua vida, e que nunca foram tão felizes como quando eram pobres. O que é, então, a felicidade e como ela deve ser assegurada? É uma invenção, uma ilusão, e o sofrimento é perene sozinho? Descobriremos, após observação e reflexão sinceras, que todos, exceto aqueles que entraram no caminho da sabedoria, acreditam que a felicidade deve ser obtida apenas pela gratificação do desejo. É essa crença, enraizada no solo da ignorância e continuamente regada por desejos egoístas, que é a causa de toda a miséria do mundo. E não limito a palavra desejo aos desejos mais grosseiros dos animais. Estende-se ao reino psíquico superior, onde desejos muito mais poderosos, sutis e insidiosos mantêm em cativeiro o intelectual e o refinado, privando-os de toda aquela beleza, harmonia e pureza da alma, cuja expressão é felicidade. A maioria das pessoas admite que o egoísmo é a causa de toda a infelicidade do mundo, mas cai na ilusão destruidora de almas de que é o egoísmo de outra pessoa e não o próprio. Quando você estiver disposto a admitir que toda a sua infelicidade é o resultado do seu próprio egoísmo, você não estará longe dos portões do paraíso. Mas enquanto você estiver convencido de que é o egoísmo dos outros que está roubando sua alegria, você permanecerá prisioneiro no seu purgatório criado por si mesmo. A felicidade é aquele estado interior de perfeita satisfação, que é alegria e paz, e do qual todo desejo é eliminado. A satisfação que resulta do desejo gratificado
é breve e ilusória, e é sempre seguida por uma crescente demanda por gratificação. O desejo é tão insaciável quanto o oceano e clama cada vez mais alto que suas demandas são atendidas. Alega um serviço cada vez maior de seus devotos iludidos, até que finalmente são atingidos por uma angústia física ou mental e são lançados no fogo purificador do sofrimento. O desejo é a região do inferno e todos os tormentos estão centrados ali. A renúncia do desejo é a realização do céu, e todas as delícias aguardam um peregrino ali. Enviei minha alma através do invisível, alguma letra daquilo depois da vida para soletrar, e aos poucos minha alma retornou a mim e sussurrou: eu mesmo sou o céu e o inferno. Céu e inferno são estados interiores. Mergulhe no eu e em todas as suas gratificações, e você afunda no inferno. Eleva-se acima de si mesmo, àquele estado de consciência que é a total negação e esquecimento de si mesmo. E você entra no céu. O eu é cego, sem julgamento, não possui o conhecimento verdadeiro e sempre leva ao sofrimento. A percepção correta, o julgamento imparcial e o conhecimento verdadeiro pertencem apenas ao estado divino, e somente na medida em que você realiza essa consciência divina pode saber o que é a verdadeira felicidade. Enquanto você persistir na busca egoísta de sua própria felicidade pessoal, a felicidade o iludirá, e você estará semeando as sementes da miséria. Na medida em que você consiga se perder a serviço dos outros, nessa medida a felicidade chegará até você, e você colherá uma colheita de bem-aventurança. Apegue-se a si mesmo, e você apega-se à tristeza. Abandona-se e entra em paz. Buscar egoisticamente não é apenas perder a felicidade, mas também aquilo que acreditamos ser a fonte da felicidade. Veja como o glutão procura continuamente uma nova iguaria com a qual estimular o seu apetite amortecido, e como inchados, sobrecarregados e doentes, quase nenhum alimento é finalmente comido com prazer. Visto que quem domina seu apetite, e não apenas não busca, mas nunca pensa em prazer gustativo, encontra prazer na refeição mais econômica. A forma de anjo da felicidade, que os homens, olhando através dos olhos do eu, imaginam que veem com um desejo gratificado. Quando fechados, é sempre encontrado o esqueleto da miséria. Verdadeiramente, quem procurar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a encontrará. A felicidade permanente chegará a você quando, deixando de se apegar egoisticamente, estiver disposto a desistir. Quando você estiver disposto a perder, sem reservas, aquela coisa impermanente que é tão querida para você e que, quer você haja ou não, um dia será arrebatada de você. Então você encontrará aquilo que lhe pareceu uma perda dolorosa. Acaba por ser um ganho supremo. Desistir para ganhar. Do que isso, não há maior ilusão, nem fonte mais prolífica de miséria, mas estar disposto a ceder e sofrer perdas. Esse é realmente um modo de vida. Como é possível encontrar a verdadeira felicidade centrando-nos naquilo que, por sua própria natureza, deve passar? A felicidade permanente e verdadeira só pode ser encontrada centrando-nos naquilo que é permanente. Levante-se, portanto, acima do apego e do desejo por coisas impermanentes, e então você encontrará na consciência do eterno, e como, elevando-se acima do eu, e crescendo cada vez mais no espírito de pureza, autossacrifício e amor universal, você se centra nessa consciência. Você perceberá aquela felicidade que não tem reação e que nunca pode ser tirada de você. O coração que alcançou o completo esquecimento de si mesmo em seu amor pelos outros, não só se tornou possuidor da maior felicidade, mas também entrou na imortalidade, pois se realizou o divino. Relembre sua vida e descobrirá que os momentos de suprema felicidade foram aqueles em que proferiu alguma palavra ou realizou algum ato de compaixão ou amor abnegado. Espiritualmente, felicidade e harmonia são sinônimas. A harmonia é uma fase da grande lei, cuja expressão espiritual é amor. Todo egoísmo é discórdia, e ser egoísta é estar fora de harmonia com a ordem divina. Quando percebemos que o amor abrangente, que é a negação do eu, nos colocamos em harmonia com a música divina.
a música universal e a melodia inefável, que é a verdadeira felicidade, e torna-se nossa. Homens e mulheres estão correndo aqui e acolá na busca cega da felicidade e não conseguem encontrá-la, nem jamais se conhecerão até que reconheçam que a felicidade já está dentro deles e os rodeia, enchendo o universo, e que eles, em sua busca egoísta, estão se afastando dela. Segui a felicidade para fazê-la minha, passando por altos carvalhos e balançando trepadeiras de era. Ela fugiu, persegui, sobre colinas e vales inclinados, sobre campos e prados, no vale ondulado. Prosseguindo rapidamente em um fluxo arrojado. Escalei os penhascos vertiginosos onde as águias gritam. Atravessei rapidamente todas as terras e mas sempre a felicidade me escapava. Exausto, desmaiado, não procurei mais, mas afundei para descansar em uma praia árida. Um veio e pediu comida, e um para esmola. Coloquei o pão e o ouro nas palmas ósseas. Um veio por simpatia e outro por descanso. Eu compartilhei com todos os necessitados no meu melhor. Quando, ó doce felicidade, com forma divina, parada por mim, sussurrando baixinho, eu sou teu. Essas belas linhas de Burleigh expressam o segredo de toda a felicidade abundante. Sacrifique o pessoal e o transitório, e você se eleva imediatamente ao impessoal e ao permanente. Desista daquele eu estreito e apertado que procura tornar todas as coisas subservientes aos seus interesses mesquinhos, e você entrará na companhia dos anjos, no próprio coração e essência do amor universal. Esqueça-se inteiramente das tristezas dos outros e de ministrar aos outros, e a felicidade divina os emancipará de toda tristeza e sofrimento. Dando o primeiro passo com um bom pensamento, o segundo com uma boa palavra e o terceiro com uma boa ação, entrei no paraíso. E você também pode entrar no paraíso, seguindo o mesmo caminho. Não está além, está aqui, é realizado apenas pelo altruísta. É conhecido em sua plenitude apenas pelos puros de coração. Se você não percebeu essa felicidade ilimitada, pode começar a atualizá-la, mantendo sempre diante de si o elevado ideal de amor altruísta e aspirando a ela. Aspiração ou oração é desejo voltado para cima. É a alma se voltando para sua fonte divina, onde somente a satisfação permanente pode ser encontrada. Por aspiração, as forças destrutivas do desejo são transmutadas em energia divina e que preserva tudo. Aspirar é fazer um esforço para afastar os tresmalhos do desejo. É o pródigo tornado sábio pela solidão e pelo sofrimento, retornando à mansão de seu pai. Como você se eleva acima do eu sórdido, ao quebrar um após o outro as correntes que o prendem, você perceberá a alegria de dar, distinta da miséria de apreender, dar de sua substância, doação de seu intelecto, doação de amor e luz que cresce dentro de você. Você então entenderá que é realmente mais abençoado dar do que receber. Mas a doação deve ser do coração, sem qualquer mancha de si, sem desejo de recompensa. O presente do puro amor é sempre acompanhado com bem-aventurança. Se depois de você doar, você está ferido por não ser agradecido ou lisonjeado, ou por seu nome ser publicado no jornal, saiba que seu presente foi motivado por vaidade e não por amor. E você estava apenas dando para receber. Não estavam realmente dando, mas sendo ávido. A realização da prosperidade. É concedido apenas ao coração que está cheio de integridade, confiança, generosidade e amor para realizar a verdadeira prosperidade. O coração que não possui essas qualidades não pode conhecer a prosperidade, pois a prosperidade, como a felicidade, não é uma possessão externa, mas sim uma realização interior. O homem ganancioso pode se tornar um milionário, mas sempre será miserável, mesquinho e pobre, e até se considerará externamente pobre enquanto houver um homem no mundo que seja mais rico que ele, enquanto os justos, os generosos e amorosos realizarão uma prosperidade plena e rica, mesmo que suas posses externas sejam pequenas. Ele é pobre e insatisfeito, ele é rico, satisfeito com o que tem, e mais rico, generoso com o que tem. Quando contemplamos o fato de que o universo é abundante em todas as coisas boas, materiais e espirituais,
e o comparamos com a ânsia cega do homem de garantir algumas moedas de ouro ou alguns acres de terra, é então que percebemos o quão escuro é o egoísmo ignorante. É então que sabemos que a busca própria é a autodestruição. A natureza dá tudo, sem reservas, e não perde nada. O homem, agarrando tudo, perde tudo. Se você perceber que a verdadeira prosperidade não se assenta, como muitos fizeram, na crença de que, se você fizer certo, tudo dará errado, não permita que a palavra concorrência abale sua fé na supremacia da justiça. Não me importo com o que os homens possam dizer sobre as leis de concorrência, pois não conheço a lei imutável, que um dia colocará todos eles à deriva, e que os derrotará agora mesmo, no coração e na vida dos homens justos. E conhecendo esta lei, posso contemplar toda a desonestidade com repouso imperturbável, pois sei onde certa destruição a aguarda. Sob todas as circunstâncias, faça o que você acredita estar certo e confie na lei. Confie no poder divino, que é iminente no universo, e nunca abandonará, e você estará sempre protegido. Com essa confiança, todas as suas perdas serão convertidas em ganhos, e todas as maldições que ameaçam serão transmutadas em bênçãos. Nunca abandone a integridade, a generosidade e o amor, pois estes, juntamente com a energia, o levarão ao estado verdadeiramente próspero. Não acredite no mundo quando isso lhe diz que você deve sempre atender ao número 1 primeiro e aos outros depois. Fazer isso não é pensar nos outros, mas apenas no próprio conforto. Para aqueles que praticam isso, chegará o dia em que serão abandonados por todos, e quando clamarem em sua solidão e angústia, não haverá ninguém para ouvi-los e ajudá-los. Considerar-se diante de todos os outros é contrair e encurtar e impedir todo impulso nobre e divino. Deixe sua alma se expandir. Deixe seu coração alcançar os outros com calor amoroso e generoso. E grande e duradoura será a sua alegria. E toda a prosperidade chegará até você. Os que se afastaram da estrada da justiça se protegem da concorrência. Aqueles que sempre buscam o direito não precisam se preocupar com essa defesa. Esta não é uma afirmação vazia. Hoje existem homens que, pelo poder da integridade e da fé, desafiaram toda a concorrência e que, sem se desviarem nem um pouco de seus métodos, quando competiram com eles, cresceram constantemente para a prosperidade, enquanto aqueles que tentaram miná-los caíram derrotados. Possuir as qualidades interiores que constituem a bondade é ser blindado contra todos os poderes do mal e ser duplamente protegido em todas as épocas de provação. E edificar-se nessas qualidades é construir um sucesso que não pode ser abalado e entrar em uma prosperidade que durará para sempre. Meus parabéns por terminar a primeira parte do livro Da Pobreza ao Poder, de James Allen. Te espero na segunda e última parte no próximo vídeo. Até lá!